Oi, Domi. Bom dia, Domi. Bom dia, Hernan. Estão me ouvindo bem? Sempre bem. Bom, vamos lá. Assim, não estou colocando em discussão exatamente a estratégia dos técnicos de de priorizar os estaduais em relação aí Palmeiras e Flamengo, né? Pelo menos deram uma certa prioridade para as finais dos estaduais em relação à Libertadores. Mas é mostrar um pouco como é uma situação meio contraditória essa de você ter uma competição que é muito mais importante, gera muito mais receita para os clubes, ficar em segundo plano em relação a competições que claramente são hoje secundárias, né, dentro do quadro. E aí a gente vai mostrar aí como o dinheiro explica um pouco como uma é secundária em relação à outra. Aqui, para poder fazer uma conta que faça sentido a comparação, eu fiz a receita de TV por jogo que cada time tem na Libertadores e no estadual. E aí você tem São Paulo e Palmeiras, a cota deles é 40 milhões por time, contando aí TV e comercial, placas, essas coisas que eles ganham no Campeonato Paulista. Então ganham 2,5 milhões por jogo. Cada jogo do estadual vale isso. No Rio, você tem números diferentes, mas no caso do Flamengo, cada jogo valeria 1,6 milhão, já que o contrato é em torno de 24 milhões. E para o Fluminense e Botafogo, que tem uma cota um pouco menor, cada jogo valeria em torno de 1,1. Valeria não, vale 1,1 milhão, e porque eles ganham em torno de. Ganham 16 milhões pelo Carioca. Então aí vamos guardar esses números: 2,5 aqui para os times paulistas, 1,6 para o Flamengo e 1,1 para o Fluminense e Botafogo por jogo, né? Que eles ganham aí com receita de TV. A gente pode passar para o próximo quadro. E aí na Libertadores, primeira fase, eu contei aqui porque a Libertadores tem uma cota fixa, que é de 3 milhões de dólares, e tem cotas por vitória na primeira fase. Você ganha um dinheiro ali por vitória. Contei como se cada time ganhasse só os jogos em casa, para ter ali um parâmetro, né? Na primeira fase, o time ganha 20 milhões de reais, ou seja, 3,4 milhões de reais por jogo. Como você pode olhar, é bem mais do que o Paulista, inclusive, que é o que melhor paga, e muito mais do que o dobro do que o Carioca, né? Em termos de valor por jogo. Se você chegar nas quartas de final, também mais ou menos a mesma coisa, em torno de 3,5 milhões de reais por jogo. Então, mais do que o dobro do Carioca, bem mais do que o Paulista. E se chegar a ser campeão, que óbvio é uma situação fora da curva, né? O time vai ganhar 12 milhões de reais por jogo, porque a Conmebol concentra muito a premiação para o campeão. Então aí você valeria quase 5 vezes o que a cota do Paulista se você for campeão uma renda por jogo. Aí embaixo, considerando aí que o time ganha 3 vitórias ali na fase de grupos. Então você vê que por jogo a receita de TV e comercial da Libertadores é muito maior do que a dos estaduais, mesmo do Paulista, que é o que paga melhor, porque nos últimos anos, de 5, 6 anos para cá, mais até, né, já são 7, 8 anos, a Conmebol conseguiu aumentar muitos contratos e foi repassando esse dinheiro para as premiações e cotas dos clubes, e os estaduais foram perdendo valor, foram tendo contratos menores, o Paulista até conseguiu manter um patamar, mas o Carioca hoje tem um contrato bem menor do que tinha lá atrás, e todos os outros também têm. Se a gente fizer a comparação com Minas e Rio Grande do Sul, essa discrepância seria ainda maior. Porque o mercado, hoje em dia, valoriza a competição que é mais importante, a Libertadores. Os estaduais hoje são jogos menos valiosos. E isso vale também para o público, como a gente vai mostrar no próximo quadro. Então, aí o Palmeiras, por que eu usei o Palmeiras e o Flamengo aí? Porque são os dois que já divulgaram os balanços, então a gente tem acesso ao que eles têm distribuído certinho de receita de bilheteria. No ano passado, o Palmeiras ganhou em média, cada jogo do Paulista, 2,2 milhões de reais de bilheteria. Foram 9 jogos, salvo engano. E de Libertadores, 3,6, ou seja, 50% a mais. Por quê?
O torcedor gosta mais da Libertadores, você pode cobrar um ingresso maior, é um jogo mais valioso. E o Flamengo, a discrepância é ainda maior. E aí tem uma questão ali do Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca, o Flamengo não tem renda só como mandante. Ele divide as rendas com outro time, então ele tem receita quase todos os jogos, mas uma receita não tão grande. Então a receita de bilheteria é de 1,4 milhão e na Libertadores é próxima da do Palmeiras, 3,3 milhões de reais. Ou seja, ganha 2,5 vezes aí o que ganha no Carioca o Flamengo em bilheteria. Então, hoje o mercado, o torcedor, valorizam a Libertadores. Essa é a competição que é a mais importante junto com o brasileiro. O estadual é uma competição que está sendo valorado, digamos assim, financeiramente para os clubes, dentro do patamar dele, que é um patamar mais baixo. E por isso causa uma certa, assim, vamos dizer assim, uma certa contradição que os clubes priorizem nesse início as finais. A gente entende, porque a possibilidade de taça agora, tem uma estratégia dos técnicos que vai além dessa questão de finanças, porém é contraditório que você tem a competição que é muito mais relevante, muito mais rentável, fica em segundo plano em relação às competições que são secundárias hoje na temporada. Hernan, é uma conta difícil de fazer, né? A gente tem que na calculadora não valeria a pena poupar na Libertadores, mas se você tem uma possibilidade de título de estadual que vem com prestígio, não com dinheiro, a gente viu como o Rodrigo trouxe. Tá mudo, Hernan. Agora Hernan, sim. tá. O Rodrigo, que é um cara muito experiente, já cobriu diversos campeonatos, já deve ter escutado a seguinte frase: o estadual é bom para quem ganha. Para quem perde, é treinador que é demitido, é jogador que não É o serve, alívio, tem que né? contratar mais, né? Não é? Não é bom, é No caso da alívio, né? Libertadores, Na semana seguinte já não vale nada, alívio, né? exatamente. Serve para você comemorar o dia seguinte e acabou. Você vai naquela festa que tinha que ter na federação, que aliás é bacana demais. Depois daquilo ali já começa um monte de pressão, porque aí é Libertadores, é brasileiro e acabou, né? Todo mundo esquece. Mas no caso da Libertadores, ela está cada vez mais atrativa pela questão financeira, né? Claro que um título de Libertadores é o objetivo de todo clube que adquire a vaga, né? Financeiramente. Não tem como. A Libertadores ela passa a ser o objeto de desejo. Não dá para entender você abrir mão de uma Libertadores. Acho que isso é muito pontual. O que aconteceu ali com o Grêmio, o que aconteceu ali com o Palmeiras, e nem acho que o resultado do Palmeiras foi ruim, e nem do Flamengo, que é o que a gente discutiu aqui. Mas financeiramente é muito bom. A gente não está discutindo a questão da estratégia técnica, né? É que o calendário acaba colocando a competição em segundo plano, quando ela deveria estar em primeiro plano, né? Essa que é muito a questão, né? Exatamente. E os números são muito diferentes, né? Na teoria não faria sentido nenhum você focar no estadual, mas é isso. Calendário brasileiro, meu amigo. Agora, assim como temos o calendário brasileiro como assunto recorrente, mais um caso de racismo envolvendo jogos de competições sul-americanas. Mais um absurdo, Rodrigo, e ainda longe de ter alguma consequência prática para os criminosos. O caso de racismo foi ali no jogo São Lourenço e Palmeiras, né? Uma torcedora do São Lourenço foi flagrada fazendo gestos ali de macaco, enfim, para o torcedor do Palmeiras. E teve um caso que, claro que o racismo é muito grave, mas assim, um caso ainda mais grave, que foi uma pedrada no jogador do Peñarol pela torcida do Rosário Central. Destruiu a cara do jogador quer dizer, uma agressão muito pesada. Olha, a gente tem a foto aí. Uma coisa de Libertadores antiga, totalmente descabida. E aí eu fui ouvir lá da Conmebol e me deram uma informação que com certeza vão ser abertos procedimentos, inquéritos, enfim. Isso não é imediato, você demora 3 dias para o time poder se defender, e aí a partir daí você tem o gesto, né, que o torcedor do Palmeiras pegou do São Lourenço.
E aí você vai ter um procedimento que, para você poder, ela fazendo o gesto de macaco, vai ter um procedimento para ver o que vai ser feito, tanto com o Rosário quanto com o São Lourenço. O São Lourenço, pelo padrão que a gente está vendo, vai ser punido com multa. E a multa hoje, na previsão de código disciplinar da Conmebol, é mínimo de $100 mil. Eu vou fazer aqui uma observação. Os clubes argentinos, em geral, têm agido de uma forma muito correta em relação aos casos de racismo que estão acontecendo nos estádios deles. Hoje o São Lourenço mandou uma carta de pedido de desculpas público para o Palmeiras, disse que vai procurar culpado e vai punir, e isso tem acontecido com os outros clubes argentinos também. Tentativas de prevenção. Não está resolvendo o problema? Não está. Mas, assim, eles estão tentando, não é uma coisa que, se você comparar com o que acontece, por exemplo, na Espanha, que os clubes tentam matar o mensageiro e botar a culpa no Vinícius Júnior, os argentinos estão agindo de uma forma bem diferente. Eles estão assumindo o problema e estão tentando achar uma solução, achar culpados, estão pedindo desculpas, reconhecendo os erros. Então, eu acho que isso é um fator positivo que pode, a longo prazo, trazer uma educação para a torcida, que eu acho que, eu estou falando aqui da Argentina porque tem acontecido mais na Argentina, mas teve também um caso suspeito, pelo menos ali no Flamengo e Milionários, de um torcedor colombiano, né, que não ficou claro, né, ele estava fazendo um gesto meio, parece que é racismo, mas não está completamente claro ali, no caso dele. Dessa torcedora do São Lourenço não tem nenhuma dúvida. Então eu acho que isso, até eu acho que a gente tem que elogiar os clubes argentinos nesse sentido. Mas é lamentável que continue acontecendo e vai ter o processo. Provavelmente o São Lourenço vai ser punido com multa. E talvez esse tipo de punição com multa, que é uma multa pesada de $100 mil, né, dá $500 mil. A gente pode discutir se deveria ser mais, mas é uma multa pesada que os clubes se importam, não é qualquer coisa. Isso pode estar influenciando para terem esse tipo de atitude. Agora, no caso do Rosário e do Peñarol, aí eu até perguntei mais para a Conmebol, falei assim, escuta, mas não vai ter uma medida imediata, de repente, para fechar o estádio e tal? Não vai ter. Só que o próximo jogo do Rosário em casa é contra o Atlético Mineiro, e é no início de maio. Então você tem bastante tempo, aí tem mais ou menos um mês para você ter alguma espécie de julgamento dos torcedores do Rosário. E aí você pode ter arquibancada fechada, parcialmente ou integralmente, poderia até ter uma eliminação da Libertadores, o que eu não acredito, porque não é o padrão da Conmebol, né? Já teve outros casos de pedrada em delegação, jogadores, e isso não aconteceu. Mas, assim, eu acho que talvez portões fechados, é bem possível que aconteça para o Rosário, eu acho que seria o mínimo, né? Porque o que aconteceu foi muito grave, uma agressão a um jogador dentro de campo, dentro do padrão de competição internacional, é nível inaceitável que o estádio... Eu não acho que o Rosário deveria ter direito à torcida no resto da Libertadores, no mínimo. Assim, olhando aqui o que aconteceu. Concordo. Eu acho que enquanto a gente não vê as punições acontecendo de fato, né? Quando os torcedores que fazem esse tipo de crime, tanto da pedrada quanto do racismo, sendo presos, eu não estou tão confiante que nem você, não, Rodrigo, que está mais otimista. Mas, de fato... Eu não estou confiante, eu estou dizendo que eu acho a atitude dos clubes argentinos tem sido positiva e proativa. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vai resolver, mas eu acho que eles estão fazendo o possível dentro do que eles podem fazer, entendeu? Muito bom. André Hernan, vou me despedir de você, porque tem reunião, né? Então, boa reunião e até semana que vem. Até segunda-feira com o rescaldo do campeão paulista. Estarei lá no gramado do Allianz Parque e vou trazer pintinhas. Até segunda, galera.